Chegou a hora de falarmos sobre o método 4C. A mente lendária ela funciona com base num triângulo, porque você tem de um lado o segundo cérebro, que basicamente é uma ferramenta com potencial de linkar diferentes ideias. Você tem a IA, mas você precisa de uma metodologia para isso também. Não adianta nada ter só a ferramenta, não adianta nada ter só a IA, e não adianta, vou dizer muito, ter só a IA e a ferramenta, porque se você não tiver a metodologia certa, você não vai conseguir utilizar ela no maior recurso possível. Você não vai conseguir extrair o que existe lá verdadeiramente. E é por isso que eu vou mostrar para vocês aqui o 4C aqui desse lado, o framework 4C, onde é a união desses três. Né? Eu estava comentando com vocês que basicamente a gente tem um triângulo aqui, onde a gente vai ter aqui a IA, o SC, que é o segundo cérebro, mas a gente também precisa do 4C aqui em cima, para poder colar tudo isso aqui e a gente ter uma junção perfeita. E é por isso que eu desenhei aqui para vocês entenderem bem o que vem por aí nas próximas aulas. Esse aqui, esse quadro aqui, esse Canva aqui dentro do meu Obsidian, porque nele cada etapa, cada capítulo aqui que a gente tem dentro do método 4C, eu desenhei aqui essas aulas para que ficasse bem claro de vocês entenderem. Então, esse vídeo aqui vai ser basicamente para dar um overview para vocês no que vocês vão ver durante o curso, beleza? Então, eu dividi aqui em 4 módulos, porque eu entendi que esse processo ele acontece em 4 etapas. Ele não acontece assim em 2, porque eu poderia resumir isso em 2 etapas. Eu vou até desenhar aqui para vocês, porque basicamente o que acontece aqui quando a gente está criando, né? A gente vai ter aqui o consumo, né? A gente vai consumir informação. E no momento que a gente começa a consumir informação, a gente faz um processo aqui onde a gente conecta, aqui no meio seria o nosso processamento, que hoje é nosso cérebro biológico, e talvez daí você usa aí, já utilizava alguma ferramenta como Notion, onde você anota as coisas, mas aqui, estou dizendo bem na minha cara, mas aqui é esse processamento e aqui é onde a gente cria. Então, o que acontece aqui é que a gente poderia até olhar para isso como duas etapas, né? Duas etapas que é basicamente consumir e criar. Mas não é assim que funciona. Existe um processo que acontece aqui, na minha cara. Mas o que é esse processo que acontece ali na minha cara, né? No meio, entre consumir e entre criar, a gente tem ainda a parte de capturar e conectar. Por quê? Quando a gente começa a consumir informações, a gente precisa entender o que faz sentido capturarmos. A gente não pode sair por aí capturando tudo. Então, eu criei aqui uma metodologia para a gente capturar as coisas certas do jeito certo. Para então a gente conectar da forma certa, criar esse banco de ideias e daí a gente vai para a criação. E vocês vão notar que com esse processo aqui, cada etapa bem detalhada, no sentido de você ter muita clareza sobre cada estágio, o processo de criação ele não depende mais da criatividade no sentido de você ter que baixar uma inspiração. Você não precisa mais estar inspirado para criar, porque basicamente aqui eu criei o processo da criação. Então tem um processo, você seguir esse processo, você não só vai criar, mas você vai criar 3, 4, 5, talvez 8 vezes mais rápido. Só que você não vai simplesmente criar mais lixo, você vai criar coisas muito melhores. E quando eu falo mais lixo, não que você esteja criando lixo agora, mas você não vai criar os lixos que as pessoas estão criando hoje utilizando prompts de chat GPT ou simplesmente copiando e colando coisas que já existem por aí. É criar coisa com originalidade, criar peças de arte, nem vou chamar coisas, peças de arte que são uma expressão da sua singularidade. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai primeiro mudar a mentalidade. Então, ao invés de você sair por aí consumindo qualquer coisa, eu vou te contar aqui o que é a mentalidade caçador e como você pode utilizar ela para consumir melhores conteúdos e encontrar os melhores conteúdos. Daí a gente vem para entender como é que funciona o consumo vertical e o horizontal, e aqui dentro eu já vou ensinar um pouquinho vocês sobre zonas de curiosidade e como vocês podem
e encontrar os assuntos que vocês têm maior interesse e fazer com que ele se torne um filtro inicial, e como vocês aí podem utilizar para se aprofundar daí nesses interesses e como utilizar a lei de Pareto, o 80-20, para consumo de conteúdo. Depois, vou tirar aqui a aba do lado também, para ficar inteira a tela. Depois a gente vem para eliminação do ruído. Por que eliminação do ruído? Porque não adianta nada você vir com a mentalidade de caçador, já ter essa lista de zonas de curiosidade, entender como fazer um consumo vertical, se você entrar no ruído, se você começar a se distrair, se entrar em confusão, se estiver atuando no desconhecido. Então a gente quer atuar aqui, ó. A gente quer atuar na clareza. Para a gente atuar na clareza, a gente vai ter que conseguir diminuir o ruído e aumentar o sinal. E nessa aula aqui eu te ensino a fazer isso. Depois a gente vai... Tem mais 2 aulas aqui que não estão listadas aqui. São aulas que... Tem a aula ainda da geladeira de ideias. Muito boa essa aula. E tem a aula também como consumir melhor, onde eu listo como eu faço para consumir os melhores conteúdos, quais são as regras que você deve, ou se você quiser seguir, não existe nenhum deve aqui, se você quiser seguir essas regras que eu utilizo, você vai poder seguir elas também. E daí, quando você entende tudo isso aqui, você já começou a aprender a consumir melhor. Vou te dizer, se você sair daqui desse curso só aprendendo a consumir melhor, você já vai conseguir criar melhor, não mais rápido. Então a gente vem para cá agora para a captura. Para a captura, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender os 12 problemas favoritos de Feynman. E como aqui no consumo eu já te ensinei a criar esses filtros. Então as ideias vão chegar aqui e você já vai conseguir começar a filtrar essas ideias para só as melhores passar. Só que aí agora chega nos seus problemas favoritos. Por que é importante você ter problemas favoritos? Porque é com eles que as ideias vão começar a se conectar. E como você é uma pessoa singular, uma pessoa única, você vai desenvolver 12 problemas favoritos que são específicos seus. E o que é incrível aqui é que quando você tem esses 12 problemas favoritos, as suas ideias começam a se conectar uma com as outras e aqui elas vão gerar novas ideias, novas coisas que são singulares e que são totalmente ligadas à sua individualidade. E isso eu chamo de zona de genialidade, porque é algo que ninguém pode te copiar, algo que você vai se tornar gênio em fazer, porque só você consegue fazer isso. Ninguém vai conseguir, ninguém vai ter essa conexão de interconectar diferentes problemas, porque é uma coisa muito individual sua. Só que quando você cria isso, tem outras pessoas também que se beneficiam dessas soluções. Isso pode ser uma copy, pode ser uma carta de vendas, pode ser um vídeo para o YouTube, pode ser um projeto de uma startup, pode ser o que você quiser aqui. E daí a gente vem para curadoria de ideias, porque aqui a ideia é que você não capte qualquer coisa, por isso que a gente está criando esses filtros. Você precisa se tornar um curador de ideias, ou seja, você precisa entender que o seu segundo cérebro, isso aqui, a ideia não é ficar grande do dia para a noite, a ideia é só colocar aqui aquilo que faz muito sentido, aquilo que é único, não aquilo que você simplesmente encontra aí pela internet de qualquer forma. Então aqui eu vou te ensinar a ser um curador de ideias e entender o que vale a pena ou não colocar dentro do seu segundo cérebro. Depois a gente vem para cá, a gente vem para a parte de captura, o que capturar aí na medida certa, e a gente vai entender daí o que é uma nota, porque no capturar a gente começa a usar o Obsidian, a gente começa a interligar as notas. E é por isso que, como a gente vai começar a utilizar o Obsidian aqui, é importante que você tenha os conhecimentos básicos de Obsidian. Por isso eu aconselho você, antes de iniciar o capturar, fazer o curso Obsidian básico, pelo menos, Obsidian Fundamentos. E então, se você concluir os ensinamentos lá, o Obsidian Fundamentos, daí você vem aqui para o capturar. Porque senão você vai começar a ficar perdido, porque dentro do Mente Lendária é o método. Eu tenho o Dominando Obsidian, que é o curso de Obsidian, que você ganhou acesso para você dominar o Obsidian, a ferramenta. E eu vou ensinar para vocês aqui daí as notas, tantas notas gerais, né, as ideias, e como você pode transformar uma ideia numa nota Lego, e eu vou explicar o que é, e uma nota Tetris, que também explico lá o que é, tem até o robozinho aqui, porque ela envolve a IA. E também vou ensinar para vocês como tudo isso aqui funciona com uma metodologia que já tem décadas e funciona super bem, que é o Zettelkasten. Depois disso a gente vem, você agora já dominou consumir, já dominou capturar, a gente vem para o conectar. E aqui é onde as ideias, é aqui que a gente começa a fazer isso aqui, ó.
a gente começa a conectar as ideias. Então é nesse estágio que a gente começa a conectar as ideias. E aqui, como é que funciona daí? Primeiro, eu vou ensinar vocês como funciona o processo de conexão das ideias, como é a forma como a IA, inclusive, lê isso e como faz sentido para você depois se encontrar, conectar essas ideias. Vou mostrar como isso vira um banco de ideias infinitos e ensino daí como você começar a trabalhar com esses Legos, que aqui a gente começa a conectar as ideias para a criação. E daí, concluindo aqui, a gente vem para o módulo criar. Aqui é onde as suas ideias elas começam a ir para o mundo. Então eu vou ensinar para vocês como funciona a questão do ROI e ROA, ou seja, você conseguir implementar suas ideias, como você pode, com uma ideia só, gerar um conteúdo inteiro, independente do que seja, e como usar a sua IA personalizada, ou seja, o seu segundo cérebro para poder criar roteiros, para poder criar copy, para poder criar planejamentos, para poder criar... Como eu crio os meus episódios do Vida Lendária, eu vou gravar o meu processo inteiro, normalmente leva 5 horas ou mais para eu criar um episódio. Então eu vou gravar inteiro, todo o processo, acelerando às vezes, para você ver como é que eu faço aqui o meu processo de criação dentro do Obsidian. Vai ser bem legal. Tem bastante gente super interessada em ver isso. E aqui então a gente conclui nosso método 4C, onde eu vou conseguir entregar para vocês um processo do começo ao fim, desde o consumo, capturar, conectar e então criar. Então aqui a gente vai ter um processo mastigado para que vocês possam criar o melhor conteúdo que vocês já criaram na vida de vocês, usando as tecnologias de ponta para que vocês possam realmente criar algo que é lendário. Então é isso, espero que você tenha gostado aqui do método 4C e eu te vejo agora no módulo Consumir, na nossa aula de Mentalidade Caçador.